Nós vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis capítulo 12. Nós estamos em uma noite de fechamento de campanha. Glória a Jesus. Nós estamos em uma noite de fechamento de campanha e durante essas duas noites que antecederam esta terceira noite de fechamento de campanha, nós falamos muito acerca das maldições. Aprendemos o que realmente a Bíblia diz sobre maldição hereditária. Falamos também como vencer as maldições lançadas contra a nossa vida, e hoje nós vamos estar falando ao seguinte tema: os princípios da bênção de Deus nos faz uma bênção. Eu vou repetir, o tema da mensagem desta noite é os princípios da bênção de Deus nos faz ser uma bênção. Aleluia. Glória a Jesus. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Os que encontraram, digam amém. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Você pode dizer amém? Curve a sua cabeça, feche os teus olhos por um minuto. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos posicionamos diante da Tua presença nesta noite, para oferecer o nosso culto agradável ao Senhor, para louvar e exaltar o Teu nome. E te pedimos agora, ó Deus, que neste momento da palavra, o Senhor fala conosco conforme Tu queres. Nós abrimos o nosso coração para receber a Tua mensagem. Tira, meu Deus, toda distração, tudo que tente nos tirar do foco de receber aquilo que o Senhor preparou, reservou para as nossas vidas nesta noite, e Te louvaremos. Amém. Podeis assentar? Queridos, quando nós falamos a respeito do princípio ou os princípios da bênção de Deus, nos faz ser uma bênção, nós encontramos aqui algumas questões que nos faz muito, mas muito meditar acerca do que a palavra de Deus tem falado diariamente aos nossos corações. Se eu perguntasse nesta noite, quantos gostariam, quantos querem, almejam, necessitam de receber as bênçãos do Senhor, sem sombra de dúvidas, todos nós diríamos
que nós queremos ser abençoados na presença de Deus. E temos um grande costume de mencionar acerca desta passagem bíblica e frisar acerca de quão grande era a bênção de Deus sobre a vida de Abrão. O versículo de número 1, o Senhor já inicia destacando sobre a vida de Abrão o princípio da bênção de Deus. Tudo que nós vamos fazer na nossa vida, em questão de benefícios, existe um porém da parte de Deus para nós. Não é simplesmente nós dizermos: Senhor, eu quero receber a minha bênção, o meu milagre, para que nós possamos receber não só a bênção, mas as bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas. Nós precisamos seguir, viver, obedecer os princípios da bênção de Deus, que nos faz realmente ser uma bênção. Ao ler estes versículos que mencionamos, nós encontramos aqui o Senhor fazendo 7 promessas de bênçãos sobre a vida de Abrão. O Senhor não fez somente uma promessa, mas nos versículos que nós lemos, o Senhor menciona 7 promessas de bênçãos sobre a vida de Abrão. Porém, antes das bênçãos do Senhor se colocarem em prática na vida de Abrão, primeiro o Senhor deu uma ordem a Abrão. E esta ordem significa, tipifica, representa os princípios da bênção. É importante a gente entender e lembrar que todo princípio não pode ser quebrado. Princípios devem ser mantidos para sempre, em todo o tempo. Então, qual foi a ordem que o Senhor disse, que o Senhor deu a Abrão? Está no versículo 1. Que ordem foi essa? Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. As promessas vão vir logo em seguida, mas antes das promessas, antes das bênçãos, vem os princípios. E princípios, eu torno a dizer, não pode ser quebrados. Primeiro o Senhor impôs: Abrão, você deve sair do meio da tua parentela. Você deve sair da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Queridos, o Senhor nem tinha mostrado ainda a terra. Abrão não sabia onde era o lugar. Mas ele compreendeu, ele entendeu que o Senhor estava dando a ele uma ordem. Uma ordem. E aqui nós entendemos que os princípios devem ser mantidos. Porque se Abrão imediatamente diz: não saio, não me ausento, não me retiro, era um direito dele. Porém, as bênçãos do Senhor, não viria sobre a vida dele. Aqui entra uma observação. Por que é que muitas das vezes nós queremos a bênção, pedimos a bênção e não recebemos? Porque não obedecemos a voz de Deus. Querido, se Deus disser para você ficar no lugar onde Ele te colocou, permaneça.
Agora, se ele falar, é hora de sair, você tem que sair. Se ele disser, vai, você tem que ir. Se ele disser, fica, você tem que ficar. Agora, é preciso entender que nós temos que ter discernimento para entender quando é a voz de Deus que está falando conosco. Na situação de Abrão, era no meio de parentela, era na casa de seu pai. Mas este conceito pode representar vários acontecimentos na nossa vida. Existem pessoas que estão vivendo uma situação em que elas mesmo entraram naquela situação e aquela situação está impedindo dela e dele ser abençoado. Aí o Senhor está dizendo nesta noite, você tem que sair desta situação. Você tem que sair desta ocasião. Você tem que sair deste comportamento. Você tem que sair desta atitude. Você tem que sair deste pensamento, desta intenção, para que a bênção de Deus venha sobre você. Aí, enquanto muitos quiserem fazer do seu jeito, da sua forma, da sua maneira, a bênção de Deus não vai chegar. Não vai. O Senhor impôs princípios. E eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite o que o Senhor disse ao povo, que está escrito, mencionado em Deuteronômio 28. Vamos para a Bíblia. Deuteronômio 28. A partir do verso de número 1, dá um pouquinho de grave aqui, meu filho. Deuteronômio 28, a partir do versículo de número 1. Glória a Jesus. Vamos lá, rapidinho a gente conclui. Deuteronômio 28, versículo 1 em diante. Glória a Deus. Dê o microfone ali, filho, volume. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Deuteronômio 28. Tá som? E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado... Segura um pouquinho, tá falhando. Me dá outro microfone aqui, filho. Rapidinho, meu amigo, correndo. Bora sonoplasta, senão eu desço para aí. Para nós dois ficar juntos. Deus abençoe, Pablito. Glória a Jesus. Se não der certo, tem mais dois. Glória aí. a Deus, aleluia. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e a criação das tuas vacas, e os rebanhos das tuas ovelhas. Bendito o cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares, e bendito serás ao saíres. O Senhor entregará aos teus inimigos que se levantarem contra ti feridos diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão de ti. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si povo santo, como tenho jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos teus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão temor de ti. E o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre e no fruto dos teus animais e no fruto da tua terra, sobre a terra que o Senhor jurou a teus pais te dar. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu para dar chuva à tua terra no seu tempo,
e para abençoar todas as obras das tuas mãos, e emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, quando obedeceres os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e fazer. E não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, para andares após outros deuses, para os servires. Ok. Então, observa o tanto de bênção que o Senhor promete. Em todos os sentidos. Prosperidade, alegria, até as bênçãos sobre os animais, sobre as plantações, até o livramento de seus inimigos. O Senhor faz muitas, mas muitas promessas. Porém, se guardardes os meus mandamentos e obedecerdes, e não se desviardes nem para a esquerda e nem para a direita. Então queremos a bênção, mas é preciso entender que para termos a bênção, precisamos obedecer ao Senhor. Aleluia. Vamos mais. Malaquias 3, a partir do versículo de número 6. Vamos ler um texto bem polêmico. E eu vou explicar para vocês. Eu vou ler aqui na minha tradução e os irmãos acompanham aí. Nós vamos ler do versículo de número 6 até o versículo de número 12, porque nós temos o costume de ler somente Malaquias 3, 10. Versículo de número 6. Eu sou o Senhor e não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, ainda não foram destruídos. Desde os dias de seus antepassados, vocês se afastaram de meus decretos e não os seguiram. Agora, voltem-se para mim, e eu me voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui eu dou uma pausa para lhe explicar. O Senhor está chamando o povo ao arrependimento. Ele está dizendo: vocês cometeram falhas gravíssimas, mas eu quero agora fazer um conserto com vocês. Eu quero que vocês reparem as suas próprias vidas, o que vocês têm feito diante de mim, para que eu se torne para vocês. Tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós. Aí no versículo de número 7, versículo de número, isso na parte final, mas vocês me perguntam, de que maneira voltaremos? Parte B do versículo 7. Aí o versículo 8 ele traz a resposta: acaso alguém pode roubar a Deus? Mas vocês têm me roubado. Perguntam em que te roubamos? Vocês me roubaram nos dízimos e nas ofertas. Então, estão sob maldição, pois a nação inteira tem me roubado. Em algumas traduções diz: com maldições sois amaldiçoados, porque roubais a mim. Aí o versículo 10 ele diz: tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo, para que haja provisão em minha casa. Se o fizerem, diz o Senhor dos Exércitos, abrirei as janelas do céu para vocês
derramarei tantas bênçãos que não haverá espaço para guardá-las. Sim, ponham-me à prova. Suas colheitas serão fartas, pois a protegerei das pragas. Suas uvas não cairão das videiras, antes se amadurecerão, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações o chamarão de abençoados, pois sua terra será cheia de alegria, diz o Senhor dos Exércitos. Então o Senhor traz um diálogo com o povo, dizendo: vocês roubam a mim. E ainda perguntam-me, dizendo: como, em que te roubamos? E o Senhor responde: nos dízimos e nas ofertas. Só que ele prossegue a dizer assim: tragam. Em outras palavras, a partir de hoje, rompa por terra esta maldição sobre a vida de vocês, e aqueles que não estavam mais trazendo, tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo. Em outras traduções, tragam os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa. Aí o Senhor faz promessas de bênção, dizendo: para que haja provisão em minha casa, se o fizerem, as janelas dos céus se abrirão para vocês. Eu derramarei tantas bênçãos que não haverá espaço para guardá-las. Ponham-me à prova. Agora, sabe qual é o problema aqui, trazendo para os dias da atualidade? Que muitos, uma grande partilha de pessoas, em vez de se assentar para aprender acerca das bênçãos de Deus, em vez de se assentar para aprender acerca de princípios da obediência e da fidelidade, em vez de sentar e parar para aprender como ser fiel a Deus no dízimo, na oferta, em todos os sentidos da vida, eles perdem tempo sentando, procurando uma causa, um motivo, uma razão para ser infiéis. Essa é a grande realidade. Se você for olhar no YouTube, o que mais tem lá são homens que se dizem ser homem de Deus, pregando contra o dízimo, dizendo que o dízimo é coisa da lei, que o dízimo é coisa do passado, e Deus não aboliu o dízimo. Em Mateus 23, ele repreende os fariseus soberbos, homens que tinham no seu coração o intuito de menosprezar os outros, de humilhar os outros, quererem ser mais santos do que os outros, querendo ser melhores do que os outros. Eles dizimavam 3 vezes por semana, mas não amavam o seu próximo, não perdoava o seu próximo, não fazia o que realmente deveria ser feito. Eles obedeciam em umas partes e desobedeciam em outras. Porque se o Deus da Bíblia tivesse abolido a questão do dízimo, ele também teria abolido os principais conceitos da lei, que são o juízo, em outras palavras, a justiça; segundo, a misericórdia; terceiro, a fé. Primeiro, a Bíblia diz que Deus é amor, mas Deus também é justiça. Não coopera com a injustiça. Segundo, a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos, porque as suas misericórdias não. Sem misericórdia, irmão, nós já estaríamos queimando no lago de fogo ardente. Terceiro, o Senhor também teria que abolir a fé, e a Bíblia diz que sem fé é impossível. Aleluia! Sem fé não tem bênção, sem fé não tem vitória, sem fé não tem milagres. Então o que nós podemos entender com isso? Deus quer nos abençoar, mas antes das bênçãos virem sobre nós, nós precisamos obedecer a sua palavra. Vivemos em meio a uma geração que querem as bênçãos, mas não querem servir o dono da bênção.
Querem o milagre, mas não querem servir o dono do milagre. Rejeitam os ensinamentos da palavra de Deus. Aleluia. Então, depois da obediência é que vem as bênçãos. E aqui eu quero te falar rapidamente, em 10 minutos, para a gente concluir. As 7 bênçãos que o Senhor prometeu a Abrão. Primeira promessa: fartei uma grande nação. O que significa isso? Crescimento. Crescimento vem acoplado de maturidade. Maturidade vem acoplado de sabedoria, experiências. Quem nunca pensou em crescer na vida, querido? Ou quem sabe você tem uma mente limitada e diz assim: não, para mim está bom demais. Não, eu não quero crescer. Eu não quero progredir. Eu quero ser sempre esta coisinha aqui que eu sou, estar sempre nesta mesmice. Eu não almejo o crescimento. Todo aquele que tem uma mente voltada para Deus tem um pensamento de crescimento. Crescer. Então o Senhor trouxe a ele uma promessa de crescimento. Fartei uma grande nação. Iria se multiplicar. Haveria um crescimento através da vida de Abrão. E coisa boa é estar perto de quem pensa em crescer. Porque quando você está perto de quem pensa em crescer, quando você diz: irmão, vamos fazer isso, o que você acha? Vai dar certo? Vai dar certo. Porque almeja crescer também. Irmão, vamos de tal lugar fazer isso e aquilo em prol do reino de Deus? Vai dar certo? Vai, nós estamos juntos. Às vezes você está ali com dificuldade em uma questão, em outra situação, aí alguém chega e diz assim: o que o senhor acha da gente fazer isso? Da gente comprar tal coisa em prol da obra do reino de Deus? Vai dar certo, não vai? Vai dar certo. Já deu certo. São pessoas que têm um entendimento de crescimento. Então o Senhor disse: fartei uma grande nação. Abrão não ia ficar somente ali, ele e a família dele. Através da vida de Abrão, ele tornaria uma grande nação. Crescimento. Segundo lugar, e abençoar-te-ei. Em outras palavras, Abrão, eu vou te abençoar. Irmãos, e a profundidade disso aqui é que quem está falando com Abrão não é o profeta. Irmãos, fica ligado na mensagem, pelo amor de Deus. Eu estou sentindo aqui que o inimigo está tentando tirar a nossa distração. Eu não estou falando acerca das crianças não, fique tranquilo. Eu estou falando a respeito de batalha espiritual. Não fica distraído não, irmãos. Fica ligado na palavra, porque Deus reservou esta noite para falar ao meu e ao teu coração. Então quem disse essas palavras não foi o profeta, não foi o mensageiro. Deus não terceirizou a falar com Abrão. Quem falou com Abrão foi o próprio Deus. Abrão, eu vou te abençoar. Você sabe o que é receber isso diretamente de Deus? Irmão, é garantia. É garantia. Garantia. Não é como aquele produto que você compra lá na loja e o camarada te dá a nota fiscal dizendo garantia de 1 ano. E aí quando passa 1 ano e 1 dia, aí o aparelho dá defeito. Você fala: como é que pode, rapaz, venceu ontem esse negócio, agora deu defeito. E acabou a garantia. Com Deus não é assim. Quando Ele fala, quando Ele promete, Ele cumpre. Abrão, eu te abençoarei. Terceiro, e engrandecerei o teu nome. Como assim engrandecerei o teu nome? Te tornarei conhecido. Não para que a glória seja sua, mas para que através da sua vida o meu nome seja glorificado. Irmão, quem era eu no passado? Quem era você no passado? Quem sabe teus vizinhos olhavam para você e diziam: meu filho, eu não quero você andando com aquele camarada, aquilo ali não vale o que o gato enterra. Aquela mulher não presta, aquilo não vale nada.
Aquele dali eu não quero que vocês nem andem na casa deles, porque não tem valor nenhum. Olha o que Deus tem feito na nossa vida. O que é isso? Engrandecerei o teu nome. Deus tem nos abençoado, Deus tem suprido, Deus tem prosperado, Deus tem mantido, e nós temos que reconhecer isso diante da presença de Deus. De Deus. Diante da presença de Deus. Aleluia. Está ali um irmão ali que eu posso usar como exemplo, irmão Wallace. O Wallace congregou com a gente no Monte Serra, e a cidade lá era barro puro. Na época de chuva, para os irmãos ir para a igreja lá, tinha que atravessar aquelas grotas, aquelas enxurradas com água até o joelho, dá trabalho para chegar na igreja. Mas se posicionou diante de Deus, os tempos foram se passando. O irmão Wallace construiu ali um barraco pequeno. Agora você vai lá para você ver a piscinona que tem na casa de irmão Wallace. De irmão Wallace estava lá e as crianças jogando futebol lá na rua, decidiu deixar a gente banhar nessa piscina. Ele abriu o portão e entrou aquela multidão de meninos banhando dentro da piscina. O diabo deve ter ficado doidinho da cabeça, olhando, dizendo como é que pode. Não tinha nada, olha aí, tem até piscina em casa. Quem é que faz isso? É o Deus da Bíblia. Engrandecerei o teu nome. Não podemos esquecer que quem dá a bênção é Deus, quem supre é Deus, quem honra é Deus, quem prospera é Deus. Tudo é dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Aleluia, aleluia. Você ser chamado de homem de Deus, isso é um peso, uma responsabilidade muito grande, irmão. Aquilo ali é uma mulher de Deus, isso é um privilégio de poucos. Você está entendendo? Aleluia. Então são promessas que o Senhor fez a Abraão. Primeiro, far-te-ei uma grande nação. Segundo, abençoar-te-ei. Terceiro, engrandecerei o teu nome. Quarto, e tu serás uma bênção. Cadê, Pablito? E tu serás uma bênção. Querido, só é uma bênção quem realmente é abençoado. Abençoado por quem? Por Deus. E tu serás uma bênção. Coisa boa é estar perto de quem é uma. Dá gosto de você estar perto de quem é bênção. Até a conversa é produtiva. Você está entendendo? Coisa ruim é você estar perto de pessimista. Pessoa que só abre a boca para falar o que não presta. Só abre a boca para amaldiçoar. A minha vida é isso, a minha vida é um fracasso. A minha vida é uma derrota. Uma hora quer azul, outra hora não quer mais azul. Uma hora quer ir, outra hora não quer ir. São pessoas indecisas, não têm determinação na vida. Mas nós temos que compreender e entender que a promessa de Deus sobre a minha, sobre a tua, sobre a nossa vida é: tu serás uma bênção. O teu colega, o teu vizinho, o teu parente vai olhar para você e dizer: ele, ela é uma bênção. Agora, a coisa triste é quando alguém chega e diz: ixi, aquilo ali é uma tribulação. Ixi, aquilo ali é problema. Mas chegou sorrindo, mas porque tu não conhece ainda, aquilo ali é complicado. Problema puro, sem mistura e sem nata. Nós temos que ser uma bênção. Quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, tem que haver uma mudança em nós. No nosso comportamento, na nossa atitude, na nossa maneira de falar, na maneira de tratar o nosso próximo, a obediência a Deus, a obediência à liderança, a insubmissão, a compreensão. Nós temos que ser uma bênção. Uma bênção. Ovelha que dá trabalho para pastor, irmão, não é bênção, é maldição. E eu vou lhe explicar isso aqui na profundidade, porque tem gente que pensa que dá trabalho para pastor é isso aqui. Pastor, bispo, o senhor me deixa lá em casa? Ah, mas eu não queria dar trabalho para o senhor. Isso não é dar trabalho não, irmão. É não? É não. Ô bispo, eu queria conversar com o senhor aqui, são 2 horas de conversa. Olha eu dando trabalho para o bispo, 2 horas de conversa. Isso não é dar trabalho não, irmãos. Não é não. O que é dar trabalho? É quando a ovelha desobedece. Quando é desobediente, quando não consegue obedecer, quando não consegue ser submisso, e tem um detalhe, não consegue disfarçar.
E se tem alguém que é o mais observador do que os próprios pastores, é o rebanho. O rebanho já percebe logo. Você está entendendo? Se faz que é ovelha, mas não tem comportamento de ovelha. Se faz que fala como ovelha, mas não tem comportamento de ovelha. Porque quando a ovelha obedece o seu pastor, ela entende o momento de receber um sim, mas também entende o momento de receber um não. Ovelha que quando recebe um não, não aceita um não, não é bênção. Não é bênção. Estamos sujeitos a tudo nesta vida. Então o Senhor disse, e tu serás uma bênção. Próximo. E abençoarei os que te abençoarem. Olha a promessa de Deus. E aqui, irmão, nós temos que colocar isso para a nossa vida. Porque as mesmas bênçãos que o Senhor fez a Abrão, estas mesmas bênçãos também são feitas para mim e para você. Somos descendentes de Abrão. Fazemos parte da descendência. Os sangues que correm na nossa veia são da descendência. As promessas também são feitas para a minha e para a sua. Então não se esquive. Não se ausente de ser bênção na vida dos outros. Quando você compra alguma coisa e vai lá e diz, irmão, está aqui um presente para você, ó. Presente para você. E quando o irmão recebe a bênção, o próprio Deus já olha e diz, ele está presenteando ela, eu vou presentear ele também. Porque você está abençoando alguém, é promessa do Senhor, eu abençoarei os que te abençoarem. Abençoarei, é promessa do Senhor. Seja fonte de bênção na vida dos outros. Não se limite em abençoar aquele que está perto de você. E se você não pode, não estou dizendo só em questão de abençoar com um presente, com um bem material, mas profetiza a bênção de Deus sobre a vida do seu irmão. Deseje a vitória da sua irmã. Porque tem gente que não consegue se alegrar com a vitória do outro. Ele fica feliz com a vitória dele, mas quando é a vitória dos outros, não consegue se alegrar. Já viu que tem gente que é assim? Se você comprar uma geladeira, o teu vizinho comprar uma geladeira bonita, você vai lá e fica feliz e diz, parabéns amiga, que geladeira bonita, e você quer uma geladeira, aquela lá de casa, um dia vai ser uma geladeira igual essa, parabéns, fica feliz da vida, mas quando você compra uma geladeira nova e mostra para a amiga, ela chega lá e diz, que marca é? Ela diz, é Consul. Ela disse, Consul, essa é uma marca meio fraquinha, sabe, melhor é Brastemp. Não consegue se alegrar com a vitória do seu irmão, da sua irmã. Abençoarei os que te abençoarem. Próximo. E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. O texto bíblico está dizendo quem é que amaldiçoa aqui? Quem é, irmãos? É Deus. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. É por isso que certa feita o próprio Deus diz, não retribua o mal com o mal. Você não pode pagar o mal com o mal, você paga o mal com o bem. Quem vai tratar com aqueles que almejam o teu, o meu, o nosso fracasso? É Deus. Isso é tão profundo que se eu disser, Senhor, abençoa, Senhor, abençoa irmão Ronaldo, automaticamente o Senhor está se virando para mim dizendo, eu vou te abençoar também, meu filho. Agora, se eu olhar e disser, Senhor, amaldiçoe fulano de tal, aí o próprio Deus vai olhar para mim e vai dizer, eu vou te amaldiçoar. É a lei do próprio Deus em nós. Em último lugar, ele diz, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Promessas concluídas. E tem historiadores que dizem que Abrão fez força para sair do meio da parentela, da casa de seu pai, mas não é o que o texto bíblico está dizendo, porque eu vou pela Bíblia, o que o texto bíblico está dizendo, porque no versículo 4 diz assim, assim partiu Abrão com o Senhor, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Quantos anos Abrão tinha? Quantos anos Abrão tinha?
75. O que a gente entende com isso? Para obedecer a Deus não tem idade. Se é criança, se é adolescente, se é ancião, se é uma senhora, tem que obedecer a Deus. Porque tem gente que começa bem obedecendo, aí depois começa a desobedecer. E feio é quando alguém que teria que ter uma mais responsabilidade do que nós por questão da idade, da maturidade, e acaba não tendo. Não tendo. Então Abrão, um homem de 75 anos de idade. O Senhor falou, automaticamente, imediatamente, ele obedeceu. Agora, para a gente concluir a mensagem desta noite, terceiro e último aspecto, nunca se esqueça que a bênção que está sobre as nossas vidas pertence a Deus. Aqui eu vou terminar. Não esqueça disso. O Senhor implanta a bênção de Deus sobre a nossa vida. Ele coloca a bênção nas nossas mãos, mas a bênção pertence a Deus. Pertence a Ele. Não entendi, bispo, eu vou lhe explicar mais profundo ainda. O mesmo Deus que dá, é o mesmo Deus que toma. Aí tem gente que diz assim, Deus me deu minha bênção e o diabo tomou. Conversa, irmão. Foi Deus que tirou de você. Porque tem gente que está por aí, almejando, ostentando uma bênção que não é dele. Ostentando uma bênção que não é dela. Eu vou lhe explicar na prática. Teve um caso com a irmã casada, aí largou. Olha para cá, teve um caso com a irmã casada, largou a esposa lá, se ajuntou com a amante, e aí publica e diz lá, o presente que eu pedi para Deus, a bênção que o Senhor colocou na minha vida, querido, te manca, desperta, esta palavra vai alcançar os quatro cantos da terra. Está faltando vergonha na cara. Para de ostentar a bênção que não é tua. A bênção que é dos outros, quando se pega para si, se torna maldição. O que Deus te deu é teu e ninguém vai tomar. Cuide, zele, para que a bênção de Deus permaneça sobre a sua vida. Deus abençoa, somente Ele tem o poder de tirar. Somente Ele. Lembra quando o diabo olhou para Jó e disse, é fiel porque tem tudo. É fiel porque é próspero. É fiel porque é rico. Aí foi fazer gracinha com Deus. Deus disse, tem problema não, pode tirar tudo. Só que tem um porém, não tira a vida. E quem estava permitindo era o Senhor. Porque o diabo ficou observando Jó, andando ao redor de Jó, observando tudo que Jó tinha, mas não podia tocar nas posses de Jó. Não podia. Deus teve que permitir para ele tocar. Assim é na minha vida, é na tua vida. Quando Deus coloca a bênção sobre nós, é Ele que abençoa e ninguém pode deter e tirar a bênção que Deus depositou sobre nós. Me prova isso? Lhe provo para a gente terminar. Em Gênesis capítulo 15, não precisa abrir. Gênesis 15, Deus prometeu a Abrão um filho. E se vocês lerem lá, o texto base diz assim, que Deus anima. Quem está me ouvindo, diga amém. Deus anima Abrão prometendo a ele um filho. Será que Abrão tinha intimidade com Deus? Porque a idade era avançada, tanto dele quanto a mulher, e a mulher não podia ter filhos. Aí o Senhor olha e diz, Abrão está triste, porque quer um filho, vou animar Abrão agora. Aí promete Abrão lhe dar um filho. Em outras palavras, Abrão, eu vou te dar uma bênção. Aí em Gênesis 17, Deus muda o nome de Abrão para Abraão, pai de multidões. Aí no capítulo 21, a Bíblia diz que Isaac nasce. Aí eu imagino Abrão,
Abraão pegando Isaac no colo e balançando. Oh, meu Deus, que coisa linda, ó. Ó, gente, a benção que Deus me deu, ó. Ó a benção que o Senhor me deu. Isaac. Como é que é o nome dele? O nome dele é Isaac, rapaz, a cara do papai. Olha que coisa linda, a cara do papai, ó. Até o sorriso é cara de papai. Isso aí mostrando para todo mundo. Olha, gente, olha só isso aqui. Isso aqui é o filho da promessa. Porque o Senhor prometeu me abençoar. Aqui está, foi o Senhor que me deu. Ai, meu Deus, é alegria de casa. Isso aqui é o xodó lá de casa. É, irmão, é bênção que papai me deu. Foi o Senhor que me deu essa bênção. Eu imagino o diabo olhando e dizendo: tomara que morra, tomara que ele perca esse filho. Diz que é promessa de Deus, tomara que esse menino não permaneça vivo. Mas eu imagino o Senhor, o Deus da Bíblia, olhando de cima para baixo e dizendo: Abraão, Abraão, a bênção é tua. Eu coloquei a bênção nas tuas mãos, mas eu coloco a bênção, e que quem pode tirar a bênção sou eu. Eu deixo a bênção sobre você, mas quem é o dono da bênção sou eu, Abraão. Aí no capítulo de número 21, a Bíblia diz que o Senhor fala com Abraão e diz: Abraão, ele diz: eis-me aqui, Senhor, por não, majestade eterna. Abraão, levanta, Abraão, pega o teu filho Isaque, a quem tu tanto amas, e oferece a mim como sacrifício em uma das montanhas que eu te direi. Em outras palavras, Abraão, pega o teu filho que tu tanto ama, Abraão, a bênção que eu te dei, e vai lá no lugar que eu vou lhe mostrar, porque eu quero que você devolva ele a mim através de um sacrifício. E a Bíblia diz que Abraão levantou pela madrugada bem cedo, abardou o jumento, pegou a lenha, pegou o cutelo, chamou 2 rapazes para ir com ele, e aí a esposa ficou descansando, e eles percorrem um caminho longínquo de 3 dias. Quando se aproximam do Monte Moriá, Abraão diz aos moços: ficai aqui, porque eu vou adorar com o garoto. Após termos adorado, retornaremos até vós. E eles prosseguem, e quando vai subindo para o lugar do holocausto, Isaac faz uma pergunta difícil de um pai responder. Ele diz: papai, eu estou vendo tudo aqui, eu estou vendo a lenha, eu estou vendo ali o holocausto, o senhor está com o cutelo, mas papai, cadê o cordeiro que vai ser sacrificado, papai? Aonde que está o cordeiro, papai? Abraão abre a boca com o coração sincero, eu imagino com os olhos lacrimejando, controlando a si mesmo e dizendo: meu filho, o cordeiro para o holocausto Deus proverá. Em outras palavras, Deus que me deu você, meu filho, e se Ele está pedindo, eu vou devolver, mas eu tenho certeza que Deus vai prover na minha vida, porque a bênção que Ele colocou sobre mim não veio da terra, mas veio do Senhor para a minha vida. Aí chega lá em cima, ele deita Isaque sobre o holocausto, sobre o altar, coloca a lenha sobre o garoto. Quando ele pega o cutelo para sacrificar, aí a voz do Senhor brada dizendo: Abraão, não faças tal, Abraão. Agora eu vi, Abraão, que verdadeiramente temes ao Senhor, verdadeiramente tu és fiel a mim, Abraão, não faças tal. Abraão pegou a bênção dele, que bênção, Isaque, e voltou para casa feliz da vida. Eu quero profetizar na tua história, na tua casa nesta noite: você vai sair daqui, do fechamento desta campanha, com a bênção nas tuas mãos. Não vai voltar para casa de mãos vazias. A bênção de Deus te alcança agora. Seja abençoado, seja abençoada, seja abençoado na presença de Deus. Me acompanha, filho. Eu antes não entendia, mas agora eu entendo. É por isso que chegou uma fase da minha vida, missionária Terezinha, quando eu estava no mundo, em que minha mãe e meu pai já tinham feito tudo, para que eu voltasse para a presença de Deus. Oravam, clamavam, jejuavam, e chegou um dia que minha mãe falou: não aguento mais, eu já fiz de tudo. E ela falou para mim: hoje eu te entrego nas mãos porque tu não é meu. Ele colocou você nas minhas mãos somente para eu cuidar de você.
E se Ele quiser te levar, Ele vai te levar. Mas o controle não está na minha mão. Eu entrego você nas mãos dele. Aí a partir daquele dia ali, aí a situação começou a mudar. Começou a tomar outro rumo, outra direção. Por quê? Porque quando entregamos nas mãos de Deus aquilo que Ele nos deu, aí Ele garante. Aí o diabo pode se levantar, os demônios podem se levantar, pode tentar matar, pode tentar ceifar, mas não mata, não ceifa, não toca, porque é presente, é herança do Senhor. E o que tem isso, bispo? Eu profetizo na sua vida, pai e mãe, que o teu filho não vai morrer nas drogas, não vai morrer no alcoolismo, não vai morrer neste mundo pecaminoso, não. Ele é herança de Deus, ele é bênção de Deus, e Deus vai entrar com providência hoje. Ele será uma bênção nas mãos do Senhor. E para a gente terminar, de quem e de onde, da onde é que vem a bênção de Deus para as nossas vidas? Tiago capítulo 1, 2 versículos para a gente terminar. Tiago 1 versículo 17. Tiago 1 versículo 17. E depois Provérbios 10 versos 22. Aleluia. Tiago capítulo 1, versículo 17, e depois Provérbios 10, 22. Tiago 1, 17. Toda boa dádiva é dom perfeito, vem do alto, descendo do Pai das luzes. Segura aí. Todo dom perfeito, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. O que é dádiva? O que é dom perfeito? As bênçãos vem descendo do alto. Do alto de onde? Prossegue. Descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Ok. Descendo do Pai das luzes. Quem é o Pai das luzes? O Deus da Bíblia. Aquele que disse, haja luz, e houve luz. Aquele que criou os luminares da terra. Aquele que olha para o céu e para a lua, não de baixo para cima, mas olha para o sol e para a lua de cima para baixo. Aquele que criou as estrelas, que a gente tenta contar e não consegue contar. Assim como o Senhor disse, a tua descendência será como as estrelas, como a areia da praia. Serão incontáveis. Ele é Deus que olha as estrelas, não de baixo para cima, mas de cima para baixo. E a Bíblia diz que Ele sabe quantas estrelas tem e conhece cada uma pelo seu próprio nome. Quem é este? O Pai das luzes, que não criou apenas o sol, a lua e as estrelas, mas criou esse irmão bonito e essa irmã bonita que está perto de você. Dá uma olhadinha para ele e para ela. Diga assim: Deus criou você, luz da terra, luz do mundo. Aleluia. A Bíblia diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Você brilha no meio da escuridão. As pessoas olham para você e não entendem por que é que você é feliz, mesmo diante das lutas. É porque você brilha, porque o Espírito Santo de Deus habita em vós. Então as bênçãos vêm do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem probabilidade de variação. Ou seja, nada pode deter a bênção que vem de cima, descendo sobre as nossas vidas. Provérbios 10, 22, e a gente termina. A bênção do Senhor é quem enriquece, e Ele não acrescenta dores. A bênção do Senhor é que enriquece. Se coloca de pé. Eu quero lhe dizer que você é rico, você é rica, porque a bênção do Senhor é que te enriquece e não acrescenta dores. Quando Deus decide abençoar alguém, Ele garante, Ele abençoa e acabou. Não se defina a riqueza com bens materiais,
Porque tem gente que tem tudo, mas não tem alegria, não tem paz de alma, de espírito, não tem o nome escrito no livro da vida. E eu quero finalizar a mensagem desta noite dizendo para você que está no templo, para você que está em casa, para você que está sendo alcançado por esta palavra: não deis ouvidos às vozes do maligno dizendo que acabou, que não tem mais jeito para você, que você vai viver uma vida capenga de sofrimento para sempre. Não. O Deus da Bíblia marcou esta noite para te dizer: eu te abençoarei, e tu serás uma bênção. Isso é profético. Isto vem de Deus para as nossas vidas. E a conclusão é: eu quero perguntar nesta noite: aonde é que está você, que reconhece, que sabe no mais profundo do seu coração e da sua alma, que você precisa de mudança na sua vida? O mundo não pode lhe dar a alegria que somente Deus pode lhe dar. O mundo não pode preencher o vazio da tua alma, do teu coração, mas a presença do Espírito Santo de Deus pode. E o Senhor quer fazer de novo na sua vida, assim como Ele fez com os teus no passado. Assim como Deus honrou a tua parentela, a tua família, a tua semente, Deus quer mudar a tua história nesta noite. Ele te ama, Ele te chama, Ele quer te salvar. Aonde é que está você que quer encontrar com o Deus da Bíblia nesta noite e fazer uma aliança com Ele? Certa feita Ele diz em Provérbios: dai-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos seguem os meus caminhos. Aonde é que está você? Vem para Jesus nesta noite. Sai do teu lugar e vem aqui à frente. Eu quero orar por você. É tempo de Deus cumprir promessas, cumprir propósitos na sua vida. É tempo de Deus te abençoar de uma forma inexplicável, como Ele nunca abençoou antes. Mas Ele não quer somente te abençoar, Ele quer fazer de você uma bênção. Tem alguém nessa noite que se candidata a fazer uma aliança com Jesus? Eu espero você. Tem alguém nesta noite? Rompa a multidão. Rompa a multidão. Venha como estás, e quem faz a mudança é o Espírito Santo de Deus. Tem vidas nesta noite que precisam de um novo recomeço. Até querem, mas não têm forças. Até querem, mas há uma batalha espiritual dentro de si. E eu quero ser profeta de Deus para declarar nesta noite, pelo poder e autoridade que há no nome de Jesus, que todo bloqueio, todo impedimento espiritual, toda muralha espiritual, toda corrente, seja quebrada agora pelo poder e autoridade que é no nome de Jesus. Que essas vidas venham romper agora e fazer uma aliança com Deus da Bíblia nesta noite. Eu vou perguntar pela última vez: aonde é que está você que queira, que necessita, que reconhece em fazer uma aliança com Jesus nesta noite? Sai do teu lugar e vem aqui à frente. Deus quer mudar a sua vida. Deus quer te abençoar e quer fazer de você uma bênção. A presença que você sentiu aqui nessa noite é um conta-gotas do que Ele ainda pode fazer na sua vida. Glória a Jesus. Guarde esta palavra no teu coração, e uma vez guardando-a, coloque em prática, porque não podemos ser apenas ouvintes, mas sim praticantes da palavra do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Ainda dá tempo de você vir.